O Dino fez uma fala absolutamente competente, não é, Fabíola? Ele delimitou a sua, a sua intenção, disse: não vim aqui para responder questões políticas, eu vim responder questões constitucionais, que se referem às duas pré-condições para que eu exerça a função de ministro do Supremo: notório saber jurídico e ilibada reputação. Apresentou-se como um dos senadores, portanto, se apresentou como um colega e no final disse: olha, não há tribunal melhor do que o tribunal, o julgamento dos meus próprios pares. Deixou bastante claro que não é um ineditismo a presença de um político no Supremo. Fez uma lista de políticos no Supremo, e alguns, inclusive, muito reputados como ministros da Suprema Corte. E traçou ali as diretrizes. Diz que não vai agir politicamente, disse tudo que político gosta que seja dito. Primeiro, vai se pautar pela Constituição, não admite que um ministro sozinho desfaça decisões colegiadas do Congresso Nacional. Aí ele diz: decisão colegiada tem que ser analisada por outro colegiado. Portanto, afastou esse grande receio de todos os políticos do Congresso de que o Supremo desfaça, derrube leis de uma canetada, decisões monocráticas de um único juiz. Falou da presunção de inocência, que é algo também que os políticos valorizam muito, devido ao processo legal, contraditório, e deixou no ar uma mensagem de que já passou pelos três poderes, portanto, ele sabe o valor das decisões, dos atos administrativos, do Executivo, e sabe o valor de uma lei aprovada no Congresso. Ele já foi governador e ministro, portanto, passou pelo Executivo, já foi parlamentar, é o senador hoje, já foi deputado, portanto, conhece as mumunhas do Legislativo, e já foi juiz, e tem predicados, portanto, para retornar à magistratura. Então, ele valorizou a experiência, Fabíola, desprezou ali, fez por escrito o seu currículo, que já é por todos conhecido. Olha, está aqui por escrito, quem quiser, diferentemente do Gonê, que ficou falando ali, já passou por aqui, por Bem, ali, então, você fez acha, curso Josias? em Você acha tal que e ele tal foi bem? universidade. Você acha que ele Muito foi. bem, Fabíola, É isso que eu queria ver. muito bem. Foi muito bem, delimitou a sua disposição de responder apenas a temas técnicos, fez disse que já passou pelos três poderes, portanto tem experiência, e derreteu a acusação de que pode agir politicamente no Supremo. Diz que não é o primeiro político que chega lá e disse: olha, no Supremo as togas são de uma cor só. Achei muito bom. Então, um político precisa ter posições claras, cristalinas. No Supremo, não. No Supremo é uma única cor. A Constituição, a toga é preta, todo mundo tem a mesma toga. Acho que ele foi muito bem, Fabiola. Foi muito bem na sua E, exposição inicial. Agora, isso não evita, evidentemente, as uhum. polêmicas que estão por vir. Thales, como é que você classifica aí a fala de Flávio Dino? Acho que ele se saiu bem. Ele não recorreu, ele tinha um papel ali como apoio, mas ele fez uma fala de improviso, né? Iniciou falando que ser político não é um problema de estar no Supremo, e muito pelo contrário, que pode dirimir, inclusive, conflitos, o fato de ele ser político. Abriu logo com a polêmica de ele ser político, e ele teve um discurso político, né? Como é que você Mais classifica, do que Thales? isso, ele deixou claro que vai receber os políticos, que receberá senadores, deputados, políticos que forem procurados, que não tem o menor preconceito quanto a isso e que vai recebê-los. Ele centrou o discurso no respeito ao legislativo, que é o público dele ali. Quer dizer, eu tenho experiência, eu passei por todos os poderes, fui um governador de estado, um gestor público, fui juiz e político. E sei exatamente como deve agir, qual é a ética em cada uma dessas posições. A ética do político é a ética da exposição. E aí ele está respondendo ao fato de criticarem ele por ter brigado tanto quando foi chamado
ao Congresso para discutir com os outros partidos. Aí ele está respondendo isso. Mas a ética do juiz não é essa. E eu vivi essa ética. Então, respondeu muito bem em saber para qual público ele está falando e colocar a fala dele para esse público, juntando não só a experiência, como também o que ele vai fazer. Decisões monocráticas não podem se sobrepor a de um colegiado, especialmente o legislativo, que é um colegiado. Já o outro, o Paulo Gonet, ele ainda vai surpreender um pouco os conservadores, porque o Gonet, quando circulou ali para pedir votos antes da sabatina, falou para alguns senadores que ele é simpático à ideia, por exemplo, do uso da cannabis medicinal, o que os conservadores não aceitam de jeito nenhum. Outra coisa que ele falou é que ele é a favor, por exemplo, da obrigatoriedade de vacina, em alguns casos. E outro ponto que os bolsonaristas se arrepiam. Então, vai ser interessante. O Gonet evitou falar desses assuntos agora na entrada, mas alguém vai perguntar a ele, possivelmente, e ele vai acabar falando sobre isso, surpreendendo os conservadores. Muito embora ele seja conservador, em vários pontos, vai surpreender por esse ponto.